Você sabe que Nossa Senhora, depois que o maior presente que Nossa Senhora deu até hoje é Jesus Cristo, tá? Isso é inegável, né? Com o sim de Maria, diante do arcanjo Gabriel, ela aceitou ser a mãe de Jesus e, portanto, ela nos deu o maior presente que nos trouxe a nossa salvação. Ela deu a vida àquele que nos traz a vida. Que é Jesus Cristo, é bonito, deu, né? a vida por nós. Exatamente, né? Agora, depois que Jesus citou e foi para o céu de corpo e alma, Nossa Senhora continuou aqui mais uns 25 anos. E depois Nossa Senhora foi assunto ao céu. Mas só que Nossa Senhora, como aquela mãe que não aguenta se segurar e começa a dar presente para os filhos, né? Nossa Senhora começou a dar presente antes mesmo dela ir para o céu. Né? Então, o primeiro presente que Nossa Senhora deu foi para Santiago. Santiago estava na aprovação lá na Espanha. Aí Nossa Senhora sentiu que estava naquela aprovação, que Nossa Senhora tinha uns dons místicos, né? E pediu para Deus para que transportasse ela até Santiago. Então ela foi transportada pelos ares, com os anjos, até em frente de Santiago. Aí apareceu uma coluna e ela deu uma imagenzinha para que Santiago fazia ali um oratório para ela. E dali ela converteria toda aquela região que hoje nós chamamos de Espanha. Né? E ela falou, e agora uma coisa curiosa, a conversão desse povo vai se dar após a sua morte. Como é interessante, quando a gente é fiel a Deus, às vezes as coisas não estão indo muito bem na vida, tudo bom? Cheguei primeiro hoje, né? E aí o que acontece? Algumas vocações, após morte, é que começa a realizar a obra da pessoa. É uma coisa meio curiosa. Bom, isso foi com Santiago, depois ela voltou para Éfeso e tal. Depois veio a Assunção de Nossa Senhora, um pouco mais para frente. Aí tem um apóstolo, que é o padroeiro dos atrasados. É o São Tomé, né? E aí São Tomé chegando atrasado, porque o São Pedro, outros já tinham tudo espírito ansioso, Nossa Senhora estava colocado no sepulcro, e não, eu tenho que ver Nossa Senhora mais uma vez e tal. Aí São Pedro voltou com todo mundo para abrir, né, o sepulcro, para ele poder ver mais, pela última vez ele poder ver Nossa Senhora. Só que quando ele chegou, Nossa Senhora estava subindo aos céus, né? Assunto aos céus. E aí Nossa Senhora sentiu a tristeza de São Tomé, e aí ela tirou o cinto dela e deu de presente a São Tomé, o segundo presente. Então o primeiro, a Santiago, é chamado hoje Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza. Foi o primeiro presente que Nossa Senhora deixou nessa terra, no sacramental, enquanto sacramental, né? Depois Nossa Senhora deu o cinto dela, né, para São Tomé. E depois ela deu de novo esse cinto, sabe para quem? Santo Agostinho. Só que no caso de Santo Agostinho, você ouviu falar já de Santo Agostinho, né? Você sabe que a vida dele começou depois dos 30 anos, a conversão, né? Antes dos 30 o Agostinho era liberal, sabe? E aí ele entrou no convento, mas aí ele não conseguia, teve uma hora que as provações contra a carne foi tão forte, que ele já não conseguia raciocinar o guilhão da carne chamado, né? Você sabe o que é o guilhão da carne? O sexto mandamento, castidade. Ele tinha andado aprontando antes, aí entrou um celibato, só que daí o vício da carne começou a puxar, a tal ponto que ele não conseguia mais pensar na filosofia e tal, e aí ele pediu a Nossa Senhora que desse fizesse alguma coisa para ele e tal, e Nossa Senhora apareceu para ele e deu o cinto dela a Santo Agostinho. Falou assim, enquanto você usar meu cinto, você nunca mais terá tentação contra a castidade. Né? E aí por isso que os agostinianos têm a chamada Sagrada Correia. Assim como os carmelitas têm o escapulário, os agostinianos têm a Sagrada Correia. Eu cheguei até a receber a Sagrada Correia. Bom, aí é um outro presente que Nossa Senhora deu. Depois Nossa Senhora deu a São Domingos do que? O Rosário, 1214. E dos 1220, 6 anos depois, ela dá o escapulário. A quem? São Simão Stock. Né? E o escapulário é daquelas 3 promessas. Quem usar o escapulário com fé e devoção não padecerá o fogo do inferno, sairá do purgatório no primeiro sábado pós-morte e livrarei dos perigos nessa terra. Escapulário. Né? Depois passa um tempo, não vou falar todos, porque é muita coisa. Aí ela dá o que? A água, ela dá a medalha milagrosa. Né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que correndo a vós. Quem usar essa medalha, daria as graças que me esquecem de pedir. Olha aí. As graças que nós esquecemos de não assinar. Que geralmente são as graças santificantes. As graças materiais ninguém esquece não. Eu estou precisando disso, eu vou precisar daqui. Eu estou precisando da saúde. Mas a saúde é material, é aqui, nossa terra. Não está errado pedir não, mas esse aí ninguém esquece. Mas e a graça de ser santo? A graça de santificante do Espírito Santo, que era a graça de ser santo. Pouco esquece, tem que pedir. Pedir por nós, tem que pedir para os nossos filhos, a graça santificante. Tem que pedir para os afilhados. Né? Tem que ser pela conversão, seria santificação ou...
Não, também. É quase a mesma coisa. Você pede, quando você pede pela santificação de um afilhado ou de uma pessoa, vamos dizer, pela graça santificante para fulano, né? Só que você sabe que esse fulano está transviado na vida. Logicamente, para ele receber a graça santificante, vai ter que ter a graça da conversão, né? Que o Espírito Santo pode dar, para dar assim uma força, uma ênfase, né? Bom, eu não vou entrar muito nesse canto, senão eu vou começar a entrar aqui no campo que vai muito longe, e eu já falei demais hoje. E aí vai cansar o pessoal aqui. Aí o que acontece? Cansa aí. Bom, o fato é que, que existe categorias dessa graça do Espírito Santo também, né? A graça ordinária, extraordinária, a graça eficaz, né? Até uma coisa que eu achei bonita aqui no Ceará quando eu cheguei, que eu aprendi aquela oração que é cearense. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as eficazes graças eficazes. Falei, poxa, que interessante, graça eficaz. Eu só tinha visto isso em teologia. A graça eficaz é do Espírito Santo. O que é a graça eficaz? É aquela que quando bate, transforma mesmo, né? Foi a que São Paulo recebeu quando ele estava indo para Damasco, perseguiu os cristãos, deu aquele clarão, ele caiu, né? E aí, Saulo, Saulo, por que me persegue? Tá, Jesus falou com ele e ele falou, quem é você? Sou Jesus, que é aquele que tu persegue na pessoa dos meus irmãos, né? Ora, tá, Jesus falou com ele. Mas para ele entender e querer servir a Jesus, teve que ter primeiro o quê? A graça eficaz, que é a graça que transforma do pecador ao santo. Para ter uma graça dessa, precisa que tenha uma pessoa aqui na terra que interceda e ofereça sua vida, oração, penitência e sacrifício, para que aquela pessoa possa receber uma graça eficaz. Entendeu? Tem que ter alguém aqui da terra que se ofereça em holocausto, vamos dizer assim, por aquela outra pessoa. Né? Agora, o que nós recebemos no batismo, recebemos a graça santificante, e depois do batismo recebemos todo dia a chamada graça ordinária, que é a graça do dia a dia, todo mundo recebe. Né? Então, a graça ordinária, santificante, batizou, começa a receber todo dia. Aí vem a graça extraordinária, como hoje, por exemplo, com Nossa Senhora. Né? Por que é extraordinário? Porque muitas pessoas que chegam aqui e veem a imagem de Nossa Senhora, sentem aquela comoção interna, como ontem, por exemplo, né? A senhora chegou junto com Nossa Senhora, ficou encantada, e puxa, mas que imagem linda e tal. Ali é uma graça extraordinária, porque está fora do comum. Né? Não é uma graça assim super mística, mas é uma graça extraordinária. Depois vem a graça mística. Aí a graça do Espírito Santo santificante mística é aquela quando a gente vê realmente Nossa Senhora. Né? E como aconteceu aqui na cidade de Alfa, né? O senhor que contou quando nós fomos na casa dele, no sábado funcionário, 5 anos atrás, quando ele abriu a porta, ele não viu a imagem, ele viu a própria Nossa Senhora. Imagina. Né? Aí não viu esse comedorzinho de feijão que viu Nossa Senhora, e Nossa Senhora olhou para os olhos dele e falou assim, faça o que tem que fazer, mas não vou lhe levar pela mão, vou lhe levar no colo. Aí já é uma graça mística extraordinária, porque ele viu Nossa Senhora. E aí ele começou a chorar, e quando ele olhou de novo, já era eu com a imagem. Né? Mas ali ele recebeu naquele momento uma graça mística extraordinária. Então muitos recebem diante da imagem de Nossa Senhora. Né? Agora tem a graça eficaz, que é a maior de todas, que é aquela que realmente transforma. Porque muita gente às vezes pode receber uma graça mística, pode ver Nossa Senhora, mas às vezes pode não alcançar a santidade. A santidade aqui na terra que eu estou falando. Boa noite. Esteja em casa. Bom. Boa noite. Já estou encerrando para começar o texto. Não. Aí, essa é a graça eficaz. Quando eu cheguei aqui e vi essa oração, que essa oração é aqui só no Ceará que se reza no texto. Né? Nos outros lugares só se tiver algum cearense. Mas, de modo geral, né? A gente reza no texto, né? Ó Mãe de Deus, derramai. Ninguém sabe quem foi que escreveu essa oração, da onde surgiu, mas no Ceará todinho todo mundo reza. Tem alguns outros estados que rezam, mas a influência saiu daqui. Aqui é uma oração popular, originária daqui, muito bonita, inclusive. Quem fez essa oração estava muito inspirado mesmo pelo Espírito Santo, porque ali a gente já pede a maior graça que possa haver, né? Que é essa graça eficaz de nos transformar, né? Bom, então quando a gente faz, no caso, não só deu de presente a medalha milagrosa, que é essa graça que nós esquecemos de pedir. Qual é a graça então, que nós esquecemos de pedir? A graça santificante, para sermos santos, graça eficaz. Agora, se eu usar a medalha milagrosa e rezar, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, todo dia, Nossa Senhora, ela vamos dizer assim, se colocou à disposição para nos dar essa graça que nós esquecemos de pedir.
Interessante, né? Depois ela deu o que? A água, os presentes que Nossa Senhora deu desde a Assunção até agora, né? Aí depois Nossa Senhora deu o que? A água de Lourdes. Né? Então uma água miraculosa, que faz milagre. É o dia de hoje. Né? Depois Nossa Senhora deu o quê? Depois da de Lourdes. Acabou, né? Depois ela deu Fátima. Aí em Fátima ela deu o maior presente. E esse presente que depois, o presente principal que ela deu, que foi Jesus Cristo, no começo da história, né? Em Fátima ela deu o quê? De presente para nós. O maior presente, inegavelmente. O seu próprio imaculado coração. E se você pegar a mensagem de Fátima, ela fala o tempo todo do seu imaculado coração. Então ela começa a ouvir porque Deus quer se servir do meu imaculado coração para a salvação das almas. Depois ela fala, quem fizer o primeiro sábado, né, eu serei o seu refúgio dentro do meu imaculado coração. Né? O refúgio nosso é o imaculado coração de Maria. Depois ela fala, eu vou consolar com o meu imaculado coração as pessoas que fizerem o primeiro sábado. Depois ela fala, peço reparação aos pecados cometidos ao meu imaculado coração. E no final de tudo, ela fecha com chave de ouro. Por fim, meu imaculado coração não fará. Então toda a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é baseada justamente na devoção ao imaculado coração dela. Dizendo o seguinte, olha, agora o meu imaculado coração no século XX, 1917, começando no século XX, Deus deixou à disposição de vocês. Esse segundo São João Paulo II, é o maior presente, porque como dizia São Luís Montfort, é o paraíso fechado de Deus. Deus criou o paraíso para Adão, depois ele criou um paraíso para ele mesmo, que foi o Imaculado Coração de Maria. E agora, a partir de 1917, ele dispôs desse paraíso para nós. Né? Então, quando a gente faz essa consagração, a gente aceita entrar nesse paraíso, que é o Imaculado Coração de Maria. Bonito, né? E aí, trabalhar pelo triunfo desse Imaculado Coração. Então, coroando Nossa Senhora, nós estamos aceitando esse presente. Nossa Senhora deu outros presentes depois? Deu. Mas não se compara com o presente de Fátima. Entendeu? O presente de Fátima vai ser o suprassumo da história depois de Jesus Cristo. Onde teve outro presente depois? Teve outro presente. Sabe onde é que teve outros presentes depois? Aqui no Brasil. Né? O Brasil ela já tinha transformado ali em pólvora para vencer algumas batalhas, já tinha fundado alguns navios piratas por aqui e tal, mas ela não tinha deixado ainda um presente sim. Eu vou deixar aqui no Brasil um presente como deixei na França, como deixei na Espanha, agora eu vou deixar um aqui para os brasileiros. Qual é esse presente que a Nossa Senhora deixou para os brasileiros? Alguém conhece? Ali também é uma imagem, mas que ela mesma chegou e falou, toma. Tem imagem de Nossa Senhora Aparecida? Pode ser o presente sim, mas Nossa Senhora, a imagem foi encontrada e depois através da imagem deu muitos milagres nos presentes. Mas eu digo sim o presente que ela ofereceu como no começo da história. Ela ofereceu para Santiago, ela deu para São Tomé, ela deu para Santo Agostinho, ela deu ao escapulário, ela deu a medalha milagrosa, ela deu a água, e em Fátima ela deu as 3 crianças do coração. Então ela apareceu e deu esse presente. E aqui no Brasil. No Brasil, o presente que ela deu para o Brasil foi a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas, Campinas. Lembrou? Tem aquela oração, ao Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubarão. Né? Na verdade, ela não fala derrubarão no passado, tá? É no presente que ela fala. Derrubarão agora, vai derrubar agora. Né? Quando eu vi primeiramente a oração, eu imaginei que era Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz, chorando, e ela derrubou o Império Infernal, que é o demônio, não é isso? Eu pensava assim. Quando eu fui ver o contexto da história, era outra coisa. O contexto, que Nossa Senhora estava falando, era outro. Sabe qual era? O Império Infernal, e a própria irmã Amália ainda perguntou para ter certeza, o Império Infernal que a senhora se refere é o comunismo, minha mãe? Sim, minha filha, é o comunismo que tantas almas levou para o inferno e tantas almas me tirou. Nossa Senhora que falou, tá? Não fui eu não, isso aqui foi aqui. Abre com Nossa Senhora. Não fui eu que falei, foi Nossa Senhora. E aí ela deu essa oração, foi justamente para salvar o Brasil, para que o Brasil não caísse nas garras do comunismo. Né?
Isso em 1930, hein? 1930. Então era uma oração o presente, não era uma oração para o passado. E eu, quando vi a oração, pensei que era alguma coisa da via sacra e tal. Quando eu fui estudar a história, né? E aí ela deu para essa irmã Amália a corrente que é o texto da Nossa Senhora das Lágrimas, né? Agora tem uma curiosidade aí. Ela mandou fazer uma imagem, um pouquinho parecida com essa. Ela, não, mas é parecido com a Nossa Senhora das Graças, na verdade. Só muda um pouco as cores da roupa. Ela explica cada cor. Tem que ser roxo para lembrar a paixão de Cristo e tudo e tal. E aí, agora vem um detalhe interessante. A irmã perguntou assim: coloco lágrimas no rosto de Nossa Senhora das Lágrimas? Colocar lágrimas, Nossa Senhora chorando, né? Como Nossa Senhora das Dores? Ela disse: não, minha filha. Para os brasileiros, não. Para os brasileiros, você coloque olha a palavra, um doce sorriso. Porque para os brasileiros, eles têm que olhar para a minha imagem e saber que eles têm uma mãe no céu que zela por eles. Não é interessante? Então ela deu dois presentes, na verdade. Ela deu a coroa das lágrimas e aí sim ela mandou fazer uma imagem. A própria Nossa Senhora descreveu uma imagem, que seria uma imagem para que os brasileiros, na hora da aprovação, olhassem e que teriam socorro, primeiro. E aí Nossa Senhora dá algumas promessas para quem olhar para essa imagem, né? Você lembra dessas promessas? Ela dá 3 ou 4 promessas, agora não lembro de cabeça todas, mas hoje que me gravou, né? No início do texto fala. E uma das imagens, quem olhar para essa imagem estiver possesso, né, endemoniado, se libertará dos demônios. Quem estiver em pecado grave e impedenido, reconhecerá seu pecado e se arrependerá. Entendeu? Tudo isso, uma imagem que ela deixou, junto com o texto das lágrimas. Esse foi o presente que ela deu, né, aqui no Brasil. Mas não foi o último presente, não. O último presente foi no Rio Grande do Sul. Mas no Rio Grande do Sul, sabe qual foi? O Igual de Lourdes. Ela deu uma água milagrosa lá em Erechim, que eu não vou contar toda a história, mas lá em Erechim, em 1944, o padre duvidou que Nossa Senhora estava aparecendo para Doroteia. Ele falou: Doroteia, só acredita nessa santa se nascer água onde jogar esse sabugo de milho aqui. Aí jogou o sabugo onde ele sabia que não ia ter água. E aí no outro dia, uma fonte de água, que até hoje faz milagres também, né? E o outro presente também que ela deixou no Brasil também foi água também, igual de Lourdes, foi aqui em Recife. Recife não, Simples, Pernambuco, água miraculosa. Assim como ela deixou em Lourdes, ela deixou no Rio Grande do Sul e deixou no Pernambuco também, né? E a Nossa Senhora das Lágrimas. Esses foram os presentes que Nossa Senhora deixou aqui para nós aqui, né? Agora você vê que toda vez que Nossa Senhora aparece, ela deixa um presente para nós. Interessante, né? Por isso que eu falei logo no começo, Nossa Senhora é uma mãe assim que ela não se aguenta, ela tem que dar um presente para nós. Então hoje ela está aqui para nos presentear com o seu imaculado coração. Como é que a gente vai aceitar esse presente? Coroando Nossa Senhora. Que quem coroa uma rainha já está dizendo: eu amo e quero servir. Então para nós essa imagem que vem lá de Portugal com a bênção especial chamada bênção de envio, né? Dada pelo bispo e pelo padre lá, o padre Carlos Cabecinhas, que benzeu, né? No dia 13 de maio, ela participou da cerimônia da capelinha todinha, né? Na volta. Aí o padre, estava um outro bispo lá, que era um bispo da Arca, fez toda uma oração, que é a bênção de envio. Por que serve essa bênção de envio? Olha, o santuário está enviando, então ela vem como representante do santuário. Então a partir do momento que ela cruzou a porta, enquanto a imagem aqui estiver, nesse momento aqui é um pedacinho de Fátima. E aí você entende também porque tantos milagres. Olha, a fundadora é Nossa Senhora, ainda vem com essas bênçãos de Portugal, lá do santuário de Fátima, então os milagres acontecem. Na última vez que eu estive aqui foi 124 milagres, não foi? Que eu falei aqui? Quem sabia era... Quem teve boa memória? Não, fui eu não. Não, fiquei sabendo naquele dia também, eu acho que era. 124, né? 124. 126 agora. Já aumentou mais 2 aí. Vai aumentar. Isso porque eu não estou contando o senhor que está com muitos anos já com depressão. E agora, esses dias, a filha ligou dizendo que depois que a senhora passou lá, o pai dela está dentro. Ela passou em vários médicos, em um monte de coisa e tal, etc. E nada resolvia. E aí ela pediu Nossa Senhora, porque é a última coisa para ver se, né? Mas aí estava lá, quem olhava assim, pensei uma pessoa assim, nem parecia que estava assim. Aí conversamos, falei algumas coisas para ele, rezamos, tudo, etc. E aí a filha ligou esses dias, foi segunda-feira ou foi sexta-feira agora passada? Tá com aquilo, né? Só para dizer, estou ligando só para dizer que depois daquele dia meu pai tá bom. Né? Esse aí não está incluído no 126 não, viu? Esse aí está à parte ainda, porque foi uma graça que eu não sei se foi um milagre
ou não, porque foi uma graça alcançada. Porque tem a graça alcançada e tem o milagre mesmo, que é aquele que cura de imediato, né? Agora, a graça alcançada eu já perdi as contas de quanto tempo, né? Bom, então nós vamos coroar Nossa Senhora para atender esse pedido da Nossa Senhora. Segundo pedido, não preciso nem explicar, todo mundo já sabe de cor e salteado. Rezar o rosário todo dia, né? Ou pelo menos um terço todo dia, né? E a devoção do primeiro sábado que eu já expliquei no começo, não foi? Durante 5 meses seguidos, não é isso? Que foi a senhora que perguntou, né? No primeiro sábado de cada mês, rezar o terço, confissão, comunhão e 15 minutos de meditação. Agora, a confissão pode ser 8 dias antes ou 8 dias depois, né? Isso fica a cargo de vocês. O que eu faço agora é convidar aqui o casal anfitrião